E amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que segue meus endereços na internet. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube Paulo Roberto Maciel. E o Instagram, no momento eu não estou postando porque eu encontrei alguns problemas para abrir a página, não sei, eu estou avaliando ainda a situação do Instagram. Mas o endereço é Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram. Agora, eu acho melhor vocês que gostam de frequentar meus endereços acessar o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com ou o YouTube Paulo Roberto Maciel. O Web Jornal do Paulo Maciel de terça-feira, dia 13 de setembro de 2022. Olha, dia de São João Crisóstomo, um santo importante da igreja. Todos os santos são importantes, mas tem uns que se sobressaem mais, né? É dia de Santo Ligório, São Maurílio. Estamos na 24ª semana do tempo comum da Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? Então, vamos nós aqui para as informações iniciais. A fase da Lua que começou no dia 10 de setembro é Lua cheia, hein? Atenção, você que planta de acordo com a Lua, tem gente que corta o cabelo de acordo com a Lua, faz dieta, então olha aí, a Lua cheia começou no dia 10, sábado, 10 de setembro, e está vigorando aí durante um período, não é? Estamos no 256º dia do ano, é isso mesmo? Faltam 109 dias apenas para terminar 2022. Olha, vige a estação do inverno, hein? Mas está chegando, quase chegando a primavera. 9 dias para a primavera. A primavera começará no dia 22. Dia 22 é a estação que precede o verão. Setembro é o 9º mês do ano e tem 30 dias, é o mês consagrado à Bíblia. A Bíblia é o mês da pátria, da independência do Brasil, bicentenários, 200 anos comemorados no dia 17, com belíssimos desfiles em todo o país. Esse mês é o mês do trânsito também, a semana do trânsito é de 18 a 25. Temos também a comemoração do Dia da TV Brasileira, no dia 18, Dia da Árvore, Dia do Fazendeiro, dia 21. Dia Mundial Sem Carro, dia 22. Dia da Radiodifusão e do Rádio, 25. Nesta terça-feira, 13 de setembro, comemoramos o Dia do Agrônomo, Dia do Programador, Dia Mundial da Sepsi, Dia Nacional da Cachaça, Dia Nacional da Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas. Agora temos aqui indicadores da economia brasileira e temos notícia boa, hein? Inflação em queda. Nossa, uma queda muito importante, relevante. A inflação dos últimos 12 meses medida pelo IBGE através do IPCA, ela caiu. Estava em 10%, alguma coisa a mais. Caiu para 8,73%, segundo informou o Banco Central do Brasil no dia 9 de setembro de 2022. Então, a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 8,73%. E houve deflação no mês, né, divulgado aí pelo Banco Central. A taxa Selic, 13,75% ao ano. E temos o salário mínimo nacional em vigor, R$ 1.212. Então, notícia boa aqui. E eu queria falar também sobre um assunto que às vezes é tratado como tabu, que é o suicídio. Juventude e suicídio. Porque
o mês de setembro é o Setembro Amarelo, para a gente esclarecer sobre esse assunto. Vamos aqui a um texto de Luiz Fernando Conde Sangenes. Vamos lá, está, para quem quiser observar melhor, está no anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus. O suicídio entre adolescentes e jovens vem aumentando constantemente. O número crescente de casos fez com que o suicídio fosse tratado como um problema de saúde pública. Os profissionais da educação e da saúde, os canais de comunicação, o poder público e a sociedade em geral devem propor medidas para o combate ao suicídio. O estudo e a discussão sobre o tema suicídio são formas eficazes de prevenção. Diversas entidades foram criadas para prestar informação e prevenir as pessoas, sobretudo os jovens, do suicídio. Exemplo do CVV, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Eu já comentei sobre o CVV aqui. É o Centro de Valorização da Vida. Endereço eletrônico cvv.org.br. E também nós temos que falar do Setembro Amarelo. setembroamarelo.org.br. É uma página, é um endereço eletrônico, setembroamarelo.org.br. Vai lá, esclareça aqueles pontos que você tem dúvida. O CVV presta apoio emocional e prevenção ao suicídio por meio do telefone 188 e também por chat e e-mail. Então, cvv.org.br ou o número 188. É importante. Eu sei que é um tabu, mas é importante nós citarmos aqui, pelo menos neste mês do Setembro Amarelo. Vamos lá, agora outra notícia. Olha, hoje tem sorteio da loteria mais famosa da Caixa Econômica. É a Mega Sena. Mega Sena acumula de novo e vai a 75 milhões de reais. Olha só, hein? O concurso 2518 da Mega Sena, realizado no sábado, dia 10 de setembro de 2022, no Espaço da Sorte em São Paulo, não teve acertador para as 6 dezenas, faixa principal. Os números sorteados foram 03, 22, 23, 44, 43 e 60. O próximo concurso 2519 será nesta terça-feira, né? Não é o usual, mas sempre tem um período em que há sorteios às terças, quintas e sábados. O normal é quarta e sábado. Então, nesta terça, dia 13 de setembro, a estimativa de prêmio é de 75 milhões. E você já conferiu o seu cartão? Quem sabe se você fez 5 dezenas, 4 dezenas, não deu acertador na faixa principal, né? Então confira aí, 03, 22, 23, 44, 53 e 60. Deu para anotar? Pois é. Olha, já existe um acumulado de 65 milhões 865 mil reais. A Quina teve 112 ganhadores. Cada um vai receber R$ 39.587. Os 7.288 acertadores da quadra receberão um prêmio individual de R$ 869. A arrecadação total somou R$ 76.900.635. Olha, as apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país, ou pela internet no site, no portal da Caixa, né? E lá você vai ao loterias.caixa.gov.br. A aposta mais simples custa R$ 4,50. Então, não houve acertador no sábado, dia 10 de setembro. Prêmio estimado para esta terça-feira, 75 milhões. Até às 19 horas, você pode procurar a sua lotérica de estimação ou entrar no portal da Caixa e fazer a sua aposta. Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna. É o único jornal que circula de forma impressa e online no Espírito Santo,
dos municípios, padarias, lanchonetes, bancas de jornais. Pois é. Vamos ao jornal de sábado, porque eu viajei e não pude passar para vocês as manchetes. Eu estive viajando ultimamente, mas vamos lá. O jornal de sábado, dia 10 de setembro. Vamos ver o que saiu na capa, hein? Especialistas apontam os 22 direitos do consumidor. Você sabe quais são os seus direitos? Eu brinco muito que tem gente que só quer saber de direito, mas de dever ninguém pensa, né? Mas vamos lá, especialistas apontam os 22 direitos do consumidor mais desrespeitados. Esporte, Pedro e Everton Ribeiro na seleção. Olha aí, Pedro e Everton Ribeiro, olha o Mengão aí. Pais pagam multa diária de até R$100 por não visitar os filhos. A Justiça tem tomado essa decisão com frequência em ações que pedem a aplicação de multa por descumprimento dos direitos e deveres de convivência com os filhos. Olha, multa de R$100 diariamente por não visitar os filhos. Papai, vamos visitar, né, os seus rebentos. Olha aqui, eu tenho outra informação. Pílula que combate a ressaca vai ser vendida no Brasil. Carro vira moradia de engenheiro aventureiro. Tiago Mariani deixou o trabalho e já passou por locais como Solar de Uyuni. Não sei nem se a pronúncia é essa. O maior deserto de sal do mundo. Temos aqui também papo de família para os filhos. As falas negativas dos pais podem ter um efeito destrutivo. Então, papais, mamães, vovós, vovôs, cuidado com as falas negativas. Pop.zap. Axl Rose pede perdão por desafinar em show do Guns N' Roses no Brasil. Bandidos invadem festa vestidos de policiais e saqueiam convidados, minha nossa. Agora vamos às manchetes do jornal de domingo, hein? Domingo, dia 11 de setembro de 2022, jornal A Tribuna. Estava bastante recheado. 7 em cada 10 moradores no estado do Espírito Santo vão ter excesso de peso. Especialistas alertam para os riscos de doenças crônicas ligadas ao estilo de vida sedentário, como pressão alta, diabetes e gordura no fígado. Veja como calcular sua massa corporal. Futebol, o Fluminense volta ao G4. Olha o Fluminense no G4 e ainda sonha com o título, hein? Coluna do Gilmar Ferreira. Jorginho reinicia sua história no Vasco da Gama. Fonte Grande, novos estúdios dão ânimo e amplificam o mercado da música no Espírito Santo. Mundo digital, sem dinheiro para fazer turismo? Faça visita virtual aos museus. Sexo e saúde. Olha o que tem aqui nessa coluna Sexo e Saúde. Fazer sexo com frequência ajuda a turbinar a sua memória. Pelo menos é o que diz a titular da coluna Sexo e Saúde. Pop.zap. Capixaba que participou de reality corre atrás de ladrão nas ruas de São Paulo. 887 mil usam bicicletas para trabalho e lazer. 887 mil pessoas, hein? É no Espírito Santo. Servidor público Alexandre Venick, 51 anos. É isso mesmo? É Alexandre Venick, acho que o nome é esse. 51 anos, costuma levar o filho Magno, de 9, à escola de bicicleta, além de curtir o lazer com a filha Lara, de 14. Entrevista com Carlos Barrios. Temos de nos perguntar o que fazer para viver mais. Tem mais aqui. Trabalho em home office esvazia prédios. Moda da Copa já chega às lojas. Tem a moda da Copa, o verde e amarelo. E tem as figurinhas, álbum também, né? Álbum da Copa. Já está vigorando esse álbum, hein? Muita gente pegando figurinhas, comprando álbum, trocando figurinhas. É um período diferente, né? De aproximação da Copa do Mundo no Catar. Agora a edição de segunda-feira aqui, nesse dia, na segunda, não tem jornal impresso, é só online, tá? Nos outros dias a tribuna circula de forma online.
mas online e impressa, né? A tribuna. Agora, na segunda-feira, a tribuna só circula online. Futebol sem fôlego e mais distante do título do Brasileirão. É o Flamengo, né? Marinho tenta passar pela defesa do Goiás, que abriu o placar no empate de 1-1. Flamengo empatou. Flamengo cai para o terceiro lugar e vê o Palmeiras mais perto da taça. Palmeiras vai ser campeão mesmo. Vai ser o campeão brasileiro. O Palmeiras, o Verdão, é o meu segundo time. Meu primeiro time é o Flamengo, meu segundo time é o Palmeiras. Vai ser o campeão brasileiro, o time esmeraldino, o time paulista, o antigo Palestra Itália, né? Vai ser campeão. Agora temos aqui o que mais? A Gilmar Ferreira, com 2 empates consecutivos e a 9 pontos do líder, não faltam críticas a Dorival. Com derrota, Vasco vê vaga no G4 ameaçada. O Vasco perdeu na estreia do técnico Jorginho. Gigante da Colina perdeu para o Grêmio de Renato Gaúcho por 2-1 de virada. TV Tribuna entrevista candidatos ao Senado. Sabatina vai ao ar no TN primeira edição. É o Tribuna Notícias, primeira edição, né? Um jornal muito bom. PM enfrenta exército do crime em tiroteio e mata gerente do tráfico. Enfrenta criminosos, né? Botaram aqui exército do crime. Tem nada a ver, né? Pelo amor de Deus. PM enfrenta criminosos em tiroteio e mata gerente do tráfico. Traficantes do Morro do Cabral tentaram tomar a comunidade da Piedade em Vitória, mas PM foi chamada por moradores. O saldo foi de 1 morto e 2 presos. Fábrica de queijos 3D em feira rural. Tem mais alguma manchete? Deixa eu ver. Justiça manda plano pagar cirurgia após bariátrica. Jade Picon, não sei nem quem é, impressiona Glória Pérez em novela. A única novela que eu vejo, vez por outra, é a novela Reis, né? Eu só vejo novela familiar, né? Essas novelas que vêm querer introduzir ideologias seculares, não é comigo não. Vamos lá, outra notícia, nota econômica importante, hein? Olha, preço da gasolina caiu para R$ 4,79 na Serra, hein? Aqui em Colatina, infelizmente, não tem esse preço, gente. Mas na Serra, eu estive viajando pela Serra, Vitória, Vila Velha, João Neiva. Então, olha aqui. Gasolina R$ 4,79 na Serra e R$ 4,89 em João Neiva, aqui perto de Colatina, 50 quilômetros de Colatina, João Neiva fica. A rede de postos Caxias do Sul, próximo da estação de pedágio da Eco 101 na Serra, está comercializando o litro da gasolina comum por R$ 4,79, 4,79. É o menor valor encontrado entre Colatina e a Grande Vitória, hein? Já no município de João Neiva, o valor mais praticado em pelo menos 3 postos, o posto João Neiva, posto Cidade e posto Bravo, é de R$ 4,89, mesmo preço encontrado no posto Gentil, em Fundão. O óleo diesel sai por R$ 6,45 no posto João Neiva. Telefones importantes, eu gosto sempre de passar telefones importantes. 181 do Disque Denúncia da Polícia Civil. Polícia Rodoviária Federal, a PRF, 191. Ouvidoria, fale conosco, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, 166. Agora, já que eu viajei, eu anotei o preço das passagens para falar para vocês. Viagem de Colatina para Vitória ou vice-versa fica em torno de R$ 68, quase R$ 80 eu gastei na viagem, né? Uma viagem, por exemplo, de Colatina para Vitória ou de Vitória para Colatina. Uma viagem fazendo baldeação de Colatina para Vitória pode ficar em torno de R$ 63. Uma viagem a 5 horas e 20 minutos, 5h20, de sábado, dia 10,
de Colatina para João Neiva ficou em R$ 22,40, ônibus convencional com ar-condicionado. De João Neiva para Vitória, às 7h20, o valor foi de R$ 40,04, carro executivo. Total, R$ 62,44 de Colatina até chegar a Vitória. No retorno, saindo da rodoviária de Carapina, na Grande Vitória, na Serra, às 5h40 de segunda-feira, dia 12 de setembro, até João Neiva, a passagem custou R$ 40,20, carro executivo. De João Neiva para Colatina, às 9h25, o valor ficou em R$ 27,18. Aumentou bastante do valor que eu paguei de Colatina para João Neiva, R$ 22,40, olha aí. João Neiva para Colatina, R$ 27,18, carro executivo. Valor total da volta da Grande Vitória para Colatina, R$ 67,38, portanto, quase R$ 68. Agora, existe a possibilidade também de adquirir passagem por meio do telefone 4004-1010 ou no site aguiabranca.com.br. Agora, eu fiquei zangado lá no ônibus que eu vinha, ônibus que fazia a linha Vitória a Aimorés, porque tinha uma cadeira vazia, cadeira número 14, Vitória a Aimorés, que saiu lá da rodoviária de Carapina às 5h40. Tinha uma cadeira vazia, cadeira 14, mas o motorista disse que não tinha como eu ficar nela. O atendente lá disse que pelo sistema estava cheio. Não entendi, a cadeira foi vazia. A gente passa um pouco de raiva, né? Ver uma cadeira vazia no ônibus e não poder entrar. Nota religiosa. Vamos falar um pouquinho sobre religião, algo para, né, nos dar um pouquinho mais de calma, de tranquilidade, espiritualidade. Olha, o Frei Clarencio Neotti, de 77 anos, ele nasceu em 1934, vocês sabiam? 29 de dezembro. Ele foi o presidente da celebração eucarística, a missa, das 17 horas do último sábado, 10 de setembro de 2022, no Santuário Divino Espírito Santo, no centro de Vila Velha. Eu estive lá nessa missa. O religioso franciscano disse na homilia que a misericórdia de Deus no Antigo Testamento era muito pouco perdão, enquanto no Novo Testamento Jesus pede o perdão completo, total, conforme o texto bíblico do dia, São Lucas capítulo 15, versículos do 1 ao 32. O Frei Clarencio enfatizou que Deus quer ser procurado e nós estamos permanentemente à procura também. Ele lembrou das parábolas da liturgia dominical, já que no sábado, 17 horas, já era a liturgia dominical, né? Sábado à tarde, depois das 3 horas, né, já começa a liturgia dominical. Então, ele disse que os personagens procuravam pela ovelha e a moeda perdidas. Né? Uma parábola, o pastor procurava pela ovelha perdida. Na outra, mulher procurava por uma moeda perdida. E também o filho pródigo, que procurava prazeres mundanos. Olha só, o filho pródigo que deixou o pai, pediu herança, antes do pai morrer, saiu, foi viver uma vida desenfreada, né? Ele lembrou da alegria compartilhada quando o pastor encontra a ovelha e a mulher encontra a moeda perdida. Em ambos os casos, festejam com as outras pessoas. O pai também, ao receber o filho de volta, festeja o encontro numa alegria partilhada. O evangelista Lucas mostra Jesus à procura do pecador, representado, por exemplo, na ovelha perdida do rebanho. E observou que Deus respeita a liberdade do pecador, pois o pai não impede o filho de ir para a luxúria, por exemplo, para viver, né, uma vida mundana. O pai não impede. Deus respeita cada um de nós. E Jesus veio mostrar o caminho do bem, o perdão, o encontro e a alegria partilhada.
O Frei, que também é professor e escritor, lançou neste ano o livro Ministério da Esperança, roteiro para velórios e exéquias. Um abraço aí para o Frei Clarence, né? 77 anos e está firme e forte, né? Graças a Deus. Já é a segunda missa que eu assisto em Vila Velha, neste mês de setembro com ele. Cidade do Noroeste Capixaba, João Neiva. Olha, estive em João Neiva, hein? Estive em Vila Velha, João Neiva, Serra. Na segunda-feira, então, dia 12, eu produzi imagens da zona central do município de João Neiva, na região noroeste do estado do Espírito Santo. Se você quiser conferir, vai ao facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Há emprego, mas não aparecem trabalhadores. Olha essa notícia, gente. Há emprego, mas não aparecem trabalhadores. Pedreiros e ajudantes estão em falta no mercado. A falta de mão de obra é clara. As construções estão a todo vapor e não são encontrados profissionais qualificados. 150 vagas estão abertas na agência do Cine em Linhares, pelo menos estavam nos últimos dias, onde é realizada a triagem a fim de encaminhar os profissionais para as empresas. Muitas pessoas também demonstram desinteresse em se capacitar, segundo um representante da área. Outra notícia, antigo Saldanha vira bistrô e cervejaria. Olha, o novo Clube Saldanha da Gama foi reaberto depois de muito tempo inativo. Agora o estabelecimento é um bistrô, que é uma espécie de restaurante e bar. E cervejaria, com vista para o mar, cartão postal da Baía de Vitória. A abertura aconteceu no último dia 9. Nota internacional, repercussão da morte da Rainha Elizabeth II. Olha, a morte da Rainha Elizabeth II aos 96 anos, depois de 70 anos de reinado, repercute em todo o mundo. No Palácio de Buckingham, residência real, em Londres, uma multidão começou a chegar para as homenagens logo após o anúncio da morte na semana passada. Durante 10 dias haverá eventos referentes ao episódio histórico. O ex-presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente, aliás, vários ex-presidentes, não um só. Os ex-presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, Barack Obama e George Bush, eles lamentaram o falecimento, publicaram notas. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi outro a falar sobre o assunto. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, decretou luto de 3 dias. Aos 73 anos, o príncipe Charles tornou-se o rei com o falecimento da mãe. Em 1981, Charles casou-se com Diana, com quem teve 2 filhos. Houve a separação do casal, tempos mais tarde, e em seguida a princesa morreu num acidente. Hoje ele é casado com Camila, que passa a ser chamada de rainha consorte. O herdeiro passa a ser chamado agora Rei Charles III. Charles, né? O filho William, de 40 anos, agora é o duque da Cornualha, o próximo da sucessão. Durante seu reinado, a rainha Elizabeth visitou 6 cidades brasileiras, quando encontrou-se no Maracanã, no Rio de Janeiro, com o jogador Pelé, o jogador do século mundial, né? do mundo todo. Ela viu Brasília em construção e o Itamaraty, que no Brasil, enviou condolências ao povo britânico. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre isso. Agora eu quero falar sobre a atriz que vai engravidar, já engravidou, vai ter filho aos 46 anos. Não é muito comum, não. Então, olha só. A atriz e carnavalesca Viviane Araújo, do Rio de Janeiro, realizará o desejo de ser mãe aos 46 anos de idade. Ela vem fazendo o tratamento da gravidez por meio de óvulos doados por outra mulher. A artista sempre sonhou com a maternidade, só agora conseguida. Outras famosas que tiveram filhos na idade madura, após os 40 anos, foram a apresentadora Eliana, do SBT, e a atriz Carolina Ferraz, da Record TV, que engravidou naturalmente aos 46 anos. Incêndio atinge Fonte Grande, em Vitória. Olha, os bombeiros monitoravam uma área do Parque Morro Fonte Grande, em Vitória, atingida por um incêndio no último fim de semana. O fogo já havia sido combatido, mas era necessária a vigilância por causa dos ventos secos que atingiam a região na Grande Vitória. Então,
Isso foi na segunda-feira. É importante registrar que foi nessa segunda-feira que eles estavam monitorando, já que no fim de semana houve o incêndio. Foi preciso, então, monitorar, porque realmente eu estava em Vitória, na Grande Vitória, muitos ventos frios e às vezes até fortes. Vamos a outra notícia. Comerciante morto com facada em Viana. Jovem comerciante, também motorista de aplicativo. Olha só essa notícia, hein? Um comerciante motorista de aplicativo de 27 anos foi encontrado morto no bairro Primavera, em Viana, na Grande Vitória, na segunda-feira, 12 de setembro de 2022. O assassinato aconteceu com uma facada no pescoço. O carro dele foi encontrado posteriormente pela polícia. O jovem já havia cumprido pena numa prisão por assalto, mas agora trabalhava em seu trailer de lanches no bairro Marcílio de Noronha e nas horas vagas dirigia um carro por aplicativo. A vítima deixa sua companheira viúva. Meu Deus. Prorrogada a campanha antipólio, né? Eu já venho comentando sobre isso. Olha, a vacinação antipoliomielite continua em todo o Brasil até o fim deste mês. Iria terminar no dia 9, mas o governo federal prorrogou. Agora uma nota de estímulo para os jovens desocupados. O Espírito Santo tem milhares de desocupados, principalmente jovens que encontram dificuldades para se qualificar e conseguir emprego. Mas aqueles que se interessam e buscam o aperfeiçoamento em alguma área, sempre conseguem cursos, inclusive gratuitos, cursos federais, estaduais e até particulares, de empresas. Agora outra coisa, o supermercado contrata, o supermercado Casa Grande afixou em Colatina, afixou um aviso informando que está contratando empacotador, repositor, operador de caixa, encarregado de padaria e fiscal de loja. Lá, leva o seu currículo lá, ó, você que está desocupado. Eu já falei sobre a gasolina que está a R$ 4,89 em João Neiva e R$ 4,79 perto do pedágio da Eco 101 na Serra. E aqui em Colatina o valor mais barato que eu encontrei foi R$ 5,25 no posto Anacleto, no bairro Carlos Germano Nauma, antigo Córrego do Ouro. Quanto ao leite, eu encontrei no último dia 9 de setembro a R$ 4,75 o litro da caixa, né, caixinha, no supermercado Uba. Lojas e residências enfeitadas com bandeira do Brasil. Parabéns a vocês que enfeitam a casa com bandeiras nacionais. Tem várias casas, várias lojas em Colatina de parabéns por enfeitarem suas varandas, suas janelas com a bandeira do Brasil. A minha varanda já tem a bandeira do Brasil, tá lá, mostrando todo o nosso apoio à pátria, à família, à propriedade, à liberdade, né? Isso aí. Parabéns a você que não colocou, coloque a sua bandeira também. Inclusive, falar em bandeira verde e amarela, prazo de financiamento de moradias passa de 30 para 35 anos. A partir deste mês de setembro, o prazo máximo para financiamento de moradias por meio do programa Casa Verde e Amarela passa de 30 para 35 anos. A medida que amplia o prazo está em uma lei sancionada pelo presidente da República. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, a nova legislação iguala as condições do programa Casa Verde e Amarela às operações de mercado que já tinham esse prazo de 35 anos. Olha, aí o Cine de Colatina está fazendo um mutirão para os desocupados. A Agência do Sistema Nacional de Empregos de Colatina está fazendo, realiza, né? Um mutirão de 3 dias, atenção, aliás, 4 dias, porque começou na sexta, hein? No sábado a empresa, a repartição pública não abre, né? Então está acontecendo. Dias 12, 13 e 14, haverá entrevistas para as quais as pessoas devem levar o currículo. Serão atendidas 30 pessoas por vez. É para quem tem interesse, quem manifesta o interesse em trabalhar no futuro hipermercado ou atacarejo Mineirão, que está prestes a abrir suas portas no bairro São Silvano. Aí eu quero mandar um abraço para o fotógrafo mais conhecido de Colatina, o
Afrânio Serapião. Estive com ele num supermercado, tiramos algumas fotos e ele me disse que está com 86 anos, mas mesmo assim não parou, pretende fazer uma exposição de suas obras históricas, retratando, por exemplo, a construção do Cristo Redentor, da retirada dos trilhos da estrada Vitória Minas do centro da cidade, as cheias do Rio Doce. Ele pretende fazer ainda uma exposição com 86 anos de idade. E eu falei também sobre o supermercado que vai inaugurar em Colatina, no meu blog, resumo de notícias do dia 13 de setembro de 2022, 13/09/2022, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, você encontra os dados sobre esse hipermercado, futuro hipermercado que será aberto. Olha, essa edificação tem 9.158 metros quadrados, hein? A obra está muito bonita, ao lado do SESI. Outra coisa que eu quero falar é sobre a oficina de oração e vida, que voltou a ser realizada em Colatina. E, inclusive é na terça-feira que acontece. Então hoje você procura saber o horário da oficina de oração e vida. E quem sabe se você pode participar. Ligue para a BET 99510 5228. Já a Pastoral da Sobriedade funciona às segundas-feiras, tá bom? Na parte da noite. Qualquer coisa, você vai à catedral e se informa. E eu estou conclamando também os doadores de sangue a comparecerem ao Hemocentro de Colatina. É uma ação social que eu faço aqui, porque o tempo frio afastou muitos doadores de sangue. E é preciso doar, né? É preciso doar. Isso é importante para ajudar as pessoas que estão nos hospitais. Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais. Ah, sim. Já falei sobre o Cine. O telefone é 3721-7102, o telefone do Cine, Agência do Sistema Nacional de Emprego, se você quiser, né, mais alguma informação, porque o Cine intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas. Agora, missas em Colatina. Atenção para as missas. Deixa eu ver se hoje tem missa, terça-feira, dia 13 de setembro. Hoje não tem missa. Tem celebração da palavra. Será presidida pelo diácono David José Langa Lopes, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, às 19 horas. Celebração da palavra. Vai lá, né? Quer mais informação? O telefone da paróquia Sagrado Coração de Jesus é 2102-5010 ou 2102-5006. Agora, rapidinhos aqui, essas notícias são importantes. Inflação em queda. O mercado financeiro reduz projeção da inflação de 6,61% para 6,4%. Previsão para o PIB subiu de 2,26% para 2,39% em 2022. Agora eu falo sobre um naufrágio, gente. Olha, que coisa triste, hein? A gente tem que informar. Um naufrágio com 22 pessoas mortas. Responsável por lancha que naufragou em Belém, do estado do Pará, nega superlotação. A declaração foi dada ao advogado do comandante da lancha. Até amanhã de segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022, já haviam sido confirmadas 22 mortes e o resgate de 66 sobreviventes. Ao menos uma pessoa segue desaparecida até o fechamento desta edição. E agora voltamos a falar dos funerais da Rainha Elizabeth II. Certamente a notícia mais impactante deste mês de setembro. Olha, com cerimônia solene, escoceses homenageiam Rainha Elizabeth II. Milhares de pessoas acompanharam a procissão em Edimburgo. Uma multidão em luto pelas ruas, o rei Charles III e outros membros da família real, bem como líderes políticos, participaram da cerimônia de ação de graças. E aqui no Brasil, olha, o presidente Jair Bolsonaro confirmou presença no funeral da Rainha Elizabeth II. O evento será em Londres, capital da Inglaterra, na segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Bolsonaro, inclusive, assinou o livro de condolências pela morte da Rainha Elizabeth II. O presidente esteve na Embaixada da Inglaterra, ou Reino Unido, em Brasília, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro e do ministro das Relações Exteriores, Carlos França. E agora vamos a algumas atualidades, informações importantes para você que segue
o web jornal do Paulo Maciel. Vamos lá, construindo o próprio abismo. Infelizmente, amigos e amigas, há pessoas em vários campos da vida que desdenham tanto de Deus, de Jesus e das coisas sagradas, que vão acabar se afundando no lamaçal que elas mesmas produzem. Existem até aqueles que caçoam, debocham e zombam dos fiéis a Deus, dos crentes, dos cristãos. Olha, a vida é causa e efeito. Quem planta árvore boa, colherá fruta boa. Quem planta árvore ruim, colherá fruta ruim. Se você plantou um espinheiro, vai colher espinho. Numa hora dessa, os desdenhadores vão chegar ao fundo do poço. E queira Deus que seja para eles a oportunidade de revisão de vida e, quem sabe, de conversão. Eu, pessoalmente, temo muito pelo destino desses indivíduos na outra vida, se permanecerem no caminho do mal. Eu oro para que esses nossos irmãos se convertam. Agora tenho aqui uma informação interessante sobre o homem, porque fala-se muito da mulher, benefício para a mulher, direito para a mulher e até para homoafetivo. Mas para o homem, o ser macho, fala-se pouco. E olha esse dado importante: violência contra o homem é maior que contra a mulher. O professor e advogado Marco Antônio Costa informou que o número de casos de violência doméstica contra homens é maior que contra mulheres. Os dados constam de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, até 2014, pois os números pararam de ser produzidos no Brasil. Há uma grande dificuldade de acessar o número de homens que se sujeitam à violência doméstica no ambiente. Isso ocorre porque o indivíduo fica envergonhado de comentar que sofre de violência doméstica praticada pela mulher. Ocorre também que a mulher, quando quer matar o homem, não usa a força física, pois na maioria dos casos o ser masculino é mais forte. A mulher utiliza então de subterfúgios para praticar o homicídio, e não a luta corporal como o homem violento faz. Ela, por exemplo, envenena ou aproveita que o homem está dormindo e usa arma branca, objetos cortantes. Há casos em que ela usa também o amante para eliminar o marido. Já aconteceu no sul do estado do Espírito Santo. Olha, essa informação sobre a violência contra o homem, dizendo que ela é maior que contra a mulher, foi veiculada numa entrevista do advogado e professor Marco Antônio Costa no canal do YouTube da Leda Nagli. Então, vale a pena pesquisar mais e saber por que o IPEA parou de publicar as pesquisas. Agora vamos falar sobre resiliência. Você sabe o que é resiliência? Sabe o que é ter uma mente e um corpo calejados? É um termo que eu criei aqui agora, né? Corpo e mente calejados. De certa forma é resiliência. Agora, a atual geração que se cria é a que não tem resiliência. É a geração do vitimismo. E eu temo por ela quando tiver um problema sério pela frente. Favorecida por autoridades, principalmente legislativas e judiciárias. A geração dos nossos jovens aprende a sofrer por qualquer coisa e a reclamar. O dia que se defrontar com a realidade nua e crua, sem a proteção da lei, sem o paternalismo,
vai se ver num dilema, e isso pode ser crucial, letal, hein? Porque é uma geração ensinada a sofrer com o chamado bullying. É a geração que aparentemente só tem direitos. E os deveres, as responsabilidades, as obrigações, a obediência, a hierarquia, a disciplina, a decência, a retidão. Ninguém fala nisso. É a geração do pode ser o que quiser. Olha, eu penso que realmente é uma inversão de valores. E com beneplácito, principalmente, de muitos legisladores, educadores, psicólogos, e tem muitos magistrados que também dão esse paternalismo. Parece até que atuam em defesa de direito próprio. É minha opinião. Temos mais aqui. Informação para você, história da igreja, que eu colhi no canal do YouTube Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, sobre papas, bispos e padres casados. Você sabia que já houve papas casados? Pedro, o nosso São Pedro, considerado o primeiro papa da igreja, era casado. Até o ano 1123, padres e bispos podiam casar. O celibato entrou em vigor na igreja no Concílio de Latrão I, em 1123. Olha que informação importante da história da igreja. Até essa data havia padres, bispos e até papas casados. O celibato começou por volta do ano 300, quando houve um concílio regional na cidade de Elvira, na Espanha, e ficou decidido que para aquela região os padres teriam que ser celibatários. Com o tempo isso foi crescendo e se espalhando por todo o Ocidente, até que o Concílio de Latrão I, em 1123, fixou o celibato para toda a Igreja do Ocidente. E o celibato não é um dogma de fé, ou seja, se um dia o Papa quiser, pode autorizar que padres sejam casados, como na Igreja Católica do Oriente. Lá o casamento é autorizado para os padres por causa do costume e da tradição deles. Costume e tradição que são diferentes do Ocidente. E o que é economia da salvação? Muitos padres falam sobre economia da salvação. Economia da salvação é o plano da salvação. A palavra economia significa um plano para realizar alguma coisa. Então, economia da salvação igual a plano da salvação. Agora um comentário e reflexão que eu faço com vocês aqui. A mulher é o sexo frágil ou não? Décadas atrás, dizia-se que a mulher é o sexo frágil. Comparando entre macho e fêmea, a fêmea é o sexo frágil. Mas é ou não, afinal de contas? Por um lado, o ativismo atual, estamos no ano de 2022, o ativismo atual diz que a mulher não é sexo frágil em relação ao homem. Ou seja, ela pode ser tudo o que quiser. É chamada até de a empoderada. Praticamente invulnerável, né? Se formos por essa pregação. A mulher pode lutar boxe, o pugilismo ou o MMA, artes marciais mistas, o MMA. Pode jogar futebol, pode ser policial, pode ser agente de segurança, pode ser até homem, se sentir assim. Olha, uma outra linha de ação continua tratando a mulher como sexo frágil, culpando o homem por tudo,
Em qualquer discussão, quem leva vantagem sempre é a mulher, não é? Para esse grupo, a fêmea é susceptível até ao assédio psicológico. Ou seja, a mente dela é mais fraca, mais sensível. Já não bastassem os tais assédio moral e assédio sexual, que são imputados ao homem. Uma mulher se feriu para dizer que era agredida e foi absolvida. É a única que sofre e é desprotegida na relação a dois. Somente ela é honesta, é a que tem razão. E assim, gente, vão destruindo o macho da relação. Ela tem mais direitos, inclusive o de se aposentar mais cedo. Parece até que é melhor ser mulher ou homoafetivo no mundo atual, a fim de obter direitos e algum respeito de determinados segmentos influentes da sociedade. É para pensar. Reflita, analise, pesquise, dê também a sua opinião. Agora eu tenho aqui catequese da Igreja Católica. Eu pesquisei no canal Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Ele fala sobre a infalibilidade do Papa. O Papa é infalível? Ele pode fazer qualquer coisa sem ser questionado? O professor responde: no governo da Igreja Católica, ele pode decidir qualquer coisa, escolher quem será cardeal ou bispo, autorizar a criação de dioceses. Em termos de doutrina, no entanto, o Papa não é infalível. Só é infalível quando proclama um dogma, o que é muito raro. O Papa Francisco, por exemplo, não proclamou nenhum dogma. O Papa João Paulo II declarou um dogma apenas num pontificado de 26 anos, o de que o sacerdócio na Igreja é somente para o homem. Ele publicou um documento sobre os sacerdotes, Ordinatio Sacerdotalis, onde diz que a Igreja não tem autorização para ordenar mulheres. Então, perguntaram à congregação da fé se o Papa falava de maneira dogmática, ou seja, definitiva, e foi respondido que sim. Em toda a história da Igreja, mais ou menos umas 14 vezes no máximo, um Papa proclamou um dogma. O livro A Minha Igreja, do professor Felipe Aquino, mostra as datas em que um Papa na história da Igreja proclamou um dogma. No entanto, as encíclicas e exortações apostólicas, por exemplo, também têm um valor imenso, pois o Papa é assistido e guiado pelo Espírito Santo. Prova disso é que nunca uma bula pontifícia foi cancelada por ter erro doutrinário. Temos aqui agora uma outra pergunta que foi feita ao professor e escritor Felipe Aquino. A religião diz que o coração é a sede das emoções e sentimentos, como fé, amor, etc. E a psicologia entende que é o cérebro. Como explicar? Ele responde: a psicologia é uma ciência, e a ciência diz que é realmente no cérebro que acontecem as nossas decisões, ações e sentimentos. Já a religião usa símbolos. Como o coração é o órgão mais importante do corpo, pois a pessoa morre quando ele para, e também o cérebro, então o coração é o símbolo do amor, do sentimento, da dor, da saudade. É apenas uma questão de símbolo, explica o professor. Temos mais aqui, ainda com respostas do professor em relação a perguntas feitas no seu canal do YouTube.
sobre a origem do Islã e sua relação com o judaísmo. Os judeus são descendentes de Abraão e os muçulmanos começaram com Maomé, que nasceu no ano 622 depois de Cristo. Abraão é de 1800 anos antes de Cristo. Judeus e muçulmanos são inimigos por outros motivos. Os árabes são descendentes de Abraão, mas nem todo árabe é muçulmano. Por exemplo, no Líbano há muitos árabes que são católicos. Há muçulmano turco, há muçulmano árabe, há muçulmano americano, ou seja, de qualquer país, com predominância no Oriente. Sobre erros imputados à Igreja Católica, o professor e escritor Felipe Aquino responde: onde tem homem e tem mulher, tem também erros. Porque a Igreja Católica é a verdadeira. Ele diz, porque é a igreja que Cristo, Deus, fundou. As outras religiões não foram fundadas por Deus, foram fundadas por um homem. Os erros dos filhos da igreja não destroem a igreja. É claro que dificulta o seu trabalho, mas a igreja continua infalível na doutrina que ela ensina e é, nesse caso, invencível. Pois Cristo disse que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Muitos fiéis sofrem influência das universidades, de professores ateus que odeiam a igreja. Por isso, há uma sugestão de leitura. Leia os livros Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica e Uma História que Não é Contada. Ambos os livros foram escritos pelo professor Felipe Aquino. A pessoa sem religião que recebe informação errada sobre fé poderá conseguir a salvação? Olha o que o professor diz. Sim, Deus é justo. O Catecismo da Igreja Católica diz que a igreja é necessária para a salvação, pois Cristo deixou os sacramentos e tudo mais. Mas diz também que a pessoa que sem culpa não conheceu Cristo, a igreja e o Evangelho, pode se salvar desde que tenha vivido de acordo com a sua consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não é preciso ser religioso, ter religião, para saber que não pode matar, não pode roubar, não pode desejar a mulher do próximo. São coisas humanas, é o chamado direito natural. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Shalom!